Take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Neo. Preste atenção no que vou te dizer. Neo, você foi programado para buscar a liberdade como se ela fosse um lugar, um destino no final do mapa, uma terra prometida. Preciso que você entenda, antes de darmos o próximo passo. A liberdade não é um território. Ela não tem coordenadas. Liberdade é um estado de fricção. É o atrito luminoso entre a verdade silenciosa que habita em você e a identidade barulhenta que o sistema te alugou. Não é paz. É a coragem de sustentar a tensão entre esses dois mundos sem se quebrar. A maioria, Neo, não deseja a liberdade. Deseja uma anistia, uma trégua. Querem ser livres do peso do julgamento, do peso da cobrança, do peso da responsabilidade. O que buscam não é despertar. É uma anestesia mais eficiente. É a pílula azul em formato de fim de semana, de entretenimento, de aprovação social. A liberdade real é o oposto disso. É um desconforto que te torna presente. É uma lucidez tão afiada que os seus velhos refúgios confortáveis se tornam transparentes, insuportáveis. É o frio do real depois de uma vida inteira aquecido por mentiras convenientes. Estou aqui para guiar quem estiver na busca de se libertar das próprias correntes presentes na mente. Então, se você está na busca, comente: eu sou autêntico, para inspirar aqueles que estão na busca. Para compreender a prisão externa, você precisa primeiro mapear a interna, o seu estado interior. Se ele fosse uma nação, Neo, seria a mais perfeita e invisível das ditaduras. Uma que você mesmo fundou em seu próprio nome. A sua mente governa com um código de leis que ela mesma escreveu em segredo, mas que em público ela alega ser apenas uma vítima. Você é, nesta nação de um só homem, o legislador e o súdito, o carcereiro e o prisioneiro, e passa os dias em uma guerra civil perpétua, negociando tratados de paz com o seu próprio reflexo, esquecendo que o guarda e o detento são o mesmo homem, usando máscaras diferentes. Esta é a grande contradição da consciência programada: ser ao mesmo tempo a fonte e o objeto da própria vigilância. Quando você diz autoconhecimento, é isso que você está de fato confessando. A tentativa desesperada de decifrar o código de um governo que você mesmo instalou. Lucidez, portanto, não é ver o mundo com clareza. Isso é apenas o começo. Lucidez é ver-se no mundo e perceber, com um calafrio, o tamanho e a perfeição do seu próprio teatro. É finalmente ouvir a voz dentro da sua cabeça, aquela que você chama de eu, e reconhecê-la pelo que ela é: um personagem, um narrador, um eco. Pense nisso. A sua mente não é o piloto do seu ser. Ela é o comentarista de bordo. Ela está sempre milissegundos atrasada em relação à realidade, assistindo ao replay de uma curva que o seu corpo, a sua intuição, já executou. O impulso acontece. A ação se desenrola. E só então a voz chega para reivindicar a autoria, sussurrando: fui eu que decidi isso. Mas ela não decidiu. Ela apenas legendou. E, no entanto, é a esse narrador atrasado que você concede o título de autor da sua vida. Você o alimenta incessantemente com histórias, justificativas, moralidades. Você constrói complexas catedrais de narrativas sobre quem você foi, quem você é e o glorioso ou trágico personagem que você será. Mas tudo isso, Neo, são apenas as legendas. Legendas projetadas sobre um filme que já está em andamento. O verdadeiro eu, a consciência que observa por trás dos seus olhos, não fala. Ele testemunha. Ele não delibera. Ele simplesmente é. E é aqui, neste exato ponto, que a sua mente personagem entra em pânico, porque a possibilidade de ser desnecessária é a sua aniquilação. O ego não teme o fracasso, Neo. Ele não teme a dor. O ego teme a própria irrelevância. É por isso que ele fabrica o ruído, a agenda lotada, a preocupação incessante, o drama, a busca, o próximo objetivo. Ele precisa, para sobreviver, da ilusão de que está no comando, de que a sua narrativa é o motor da realidade. Mas a lucidez dissolve o papel do diretor, e o que resta quando o narrador se cala? O palco vazio
o silêncio primordial que existia antes da primeira palavra, a consciência nua antes de ser vestida com o seu nome. A sua liberdade, Neo, começa neste exato instante. Não quando você finalmente conquista o controle sobre a sua vida, mas quando você, exausto de uma guerra que não pode vencer, finalmente abandona a luta por ele. O controle é o último e mais sofisticado vício do prisioneiro. As pessoas dizem que querem despertar. É mentira. O que elas realmente querem é sonhar sonhos mais bonitos. Não querem sair da Matrix. Querem um upgrade. Uma simulação mais confortável com uma interface mais agradável. Querem manter o roteiro, mas apenas trocar o cenário por um mais exótico. Querem a segurança de continuar dormindo, mas com o luxo de saberem que estão dormindo. Entenda isto, se não entender mais nada. O despertar não é um upgrade da simulação. É o colapso dela. É perder o seu nome como a única definição de si mesmo. É olhar para o espelho e não reconhecer mais a máscara que você vestiu por tanto tempo. É habitar o abismo vertiginoso de não saber mais o que a palavra você significa. E nesse silêncio absoluto, nesse vácuo de identidade, algo observa. Esse algo não é um alguém. É o que resta quando todos os seus eus se calam. É a presença sem máscara, a consciência sem biografia, o real antes de ser distorcido pela sua interpretação. Quando você vislumbra isso, a transmissão se torna clara. A Matrix não é um sistema de computadores. É o sistema de explicações que você usa para não ter que encarar o real. A verdade não é um código escondido. A verdade é o que sobra quando você para de traduzir a realidade e simplesmente a vê. A sua mente, no entanto, não suporta a simplicidade. Ela teme o vazio. Então ela inventa o complicado, a espiritualidade, a ciência, a terapia, a filosofia. Tudo para não ter que encarar o silêncio daquilo que simplesmente é. Você chama isso de busca, mas é a mais perfeita das fugas. A fuga daquilo que não pode ser explicado, apenas vivido. É por isso que toda sabedoria genuína começa com um ato de rendição. Rendição não é desistir. É parar de resistir ao fluxo que já está acontecendo. A liberdade é o seu estado natural. Mas para reencontrá-la, você precisa reconhecer as grades da prisão que você mesmo construiu. Não as de fora, as de dentro. As que você chama, elegantemente, de dever, identidade, propósito. Você se acorrenta com palavras e chama isso de destino. A Matrix não é o sistema lá fora, Neo. É o sistema aí dentro. E você? Você é o glitch na programação, tentando se lembrar de que nasceu livre. Neo, você ouviu a transmissão. Você sentiu o atrito. A sua mente agora questiona a natureza da sua própria liberdade. E essa pergunta, uma vez feita, não pode ser desfeita. Ela age como um vírus benigno, começando a reescrever o seu código a partir de dentro. É aqui que você precisa entender a natureza da sua própria autoria. Você acredita que escreve o seu destino. E, em certo nível, isso é verdade. Mas você o escreve com mãos que não controla por inteiro. A coautoria é inevitável. Cada escolha que você faz, cada impulso que você segue, é uma decisão tomada em parceria com forças que operam nas sombras da sua consciência. Ecos de um passado que não é só seu. Algoritmos emocionais que rodam em silêncio no código-fonte da sua espécie. Subrrotinas culturais instaladas antes que você aprendesse a falar. Você age, mas não sozinho. Você decide, mas nunca de forma pura. Liberdade, portanto, não é a ausência de condicionamento. Essa é uma fantasia que o sistema vende para os prisioneiros mais otimistas. Liberdade é a capacidade de saber-se condicionado. E ainda assim, mover-se. É olhar para a máquina, entender seus eixos, suas engrenagens, seus protocolos. É ver os fios que te conectam ao programa coletivo e, mesmo assim, escolher o seu próximo passo. Não porque você pode sair da máquina, Neo, mas porque você pode dançar dentro dela com uma consciência que a própria máquina não possui. É aqui que a jornada se torna perigosa. A lucidez total não é uma bênção. É uma sentença. Ela destrói a doçura do engano. Ela apaga, uma por uma, as ilusões confortáveis que tornavam um mundo suportável. Quem vê demais, hesita demais. Porque a ignorância, Neo, tem uma coragem cega, uma espécie de momentum,
O esclarecimento, por outro lado, tem peso. É fácil caminhar com passos firmes quando não se enxerga o abismo. Mas quando a névoa se dissipa e você vê a queda, cada passo se torna uma escolha consciente. E cada escolha, nesse estado de clareza, se torna uma ferida. A ferida de saber o que você está sacrificando, o que está deixando para trás. É por isso que a maioria foge da clareza como quem foge do frio da noite. Protege-se com o calor artificial das distrações, das tarefas, das crenças, dos objetivos que o sistema convenientemente oferece. Chamam isso de vida produtiva, quando, na verdade, é uma fuga perfeitamente organizada. A lucidez destrói as máscaras que sustentam o seu eu social. E o que sobra, Neo, não é iluminação, é solidão. A solidão de quem percebe que a humanidade não anseia pela liberdade, mas pela aceitação. As pessoas querem palmas, querem uma plateia, querem o eco de um aplauso que lhes diga: você existe, você pertence. E para receber esse eco, elas se vendem barato. Moldam-se ao gosto da maioria, amputam as partes de si que não cabem no roteiro coletivo e chamam esse ato de automutilação, de maturidade. Você quer saber por que sofre, Neo? Porque você vive tentando caber em sistemas, em relacionamentos, em expectativas alheias. Você comprime o tamanho infinito da sua alma para ser compreendido por mentes que não se compreendem. E cada vez que você faz isso, a sua liberdade morre um pouco. Não pelas grades externas, mas pela submissão interna. Essa, sim, é a corrente inquebrável. O estado interno saudável não é aquele que alcança a paz. A paz absoluta seria o fim do movimento, o colapso da vontade. Ser humano é viver em fricção entre o que você é e o que você poderia ser. A liberdade, no seu sentido mais cru, exige atrito, tensão, resistência. O que é um pensamento livre, senão um ato de desobediência contra o automatismo do seu próprio hábito? Ser livre é ter a coragem de duvidar do seu próprio discurso, de desconfiar da sua própria lucidez, de contradizer a si mesmo sem sentir vergonha, reconhecendo que você não é um produto acabado, mas um processo em constante fluxo. Mas você foi programado para temer o erro, foi condicionado a se ver como uma identidade fixa. A escola te ensinou a decorar, não a questionar. A religião te ensinou a obedecer, não a sentir. A sociedade te treinou para servir ao relógio, não ao tempo. E quando você tenta parar, algo dentro de você grita em pânico, porque o sistema não está apenas lá fora, ele também mora em você. A Matrix não é o governo, nem o algoritmo, nem as corporações. A Matrix é o seu medo de ficar sozinho consigo mesmo, em silêncio. Você chama essa fuga de estabilidade, de segurança, de vida normal, mas é sono. E o preço do sono é a sua própria vida. Acordar dói. Dói porque te obriga a olhar para sua própria covardia, a perceber, com uma clareza insuportável, quantas vezes você se calou para ser aceito. Quantas vezes fingiu não entender para não ter o trabalho de mudar. Quantas vezes vendeu o seu silêncio em troca de conforto. É fácil odiar o sistema de fora, Neo. É fácil apontar para as máquinas. O difícil é admitir o sistema que opera dentro de você. Aquele que se disfarça de responsabilidade, de prudência, até mesmo de amor. Mas o momento certo é um mito. Ele nunca vem. Porque o medo, o guardião interno do sistema, sempre inventará um novo e convincente motivo para adiar o seu salto. A liberdade não se alcança, Neo. Ela se encara. Ela não chega como um presente. Ela rasga o tecido da sua realidade. Ela não é confortável. Ela é crua. E quando você finalmente a encontra, ela te desmonta antes de te reconstruir. Ela arranca de você tudo o que é falso, tudo o que é emprestado, tudo o que foi herdado sem questionamento, até sobrar só o que é seu. E às vezes, isso é quase nada. Mas é nesse quase nada que o real começa. É ali, quando todas as defesas que protegiam seu personagem desabam, que o seu verdadeiro ser desperta. E a partir desse ponto, não há retorno. Depois de ver, você não pode mais fingir que é cego. Depois de sentir,
Você não pode mais voltar a dormir. Depois de acordar, a única saída é continuar acordado. Você pode voltar à sua rotina, mas ela nunca mais será a mesma. Porque agora você sabe. Você sabe que é uma ilusão. Você pode continuar desempenhando o seu papel, mas dentro de você algo já viu por trás da cortina, e o que foi visto não pode ser desvisto. Acorde, Neo. A pílula já foi tomada no momento em que você iniciou esta transmissão, e o que te espera não é o conforto de uma resposta final. É o abismo da verdade. Neo, você atravessou o abismo. Você encarou o peso da lucidez e não recuou. Agora, você está na fronteira final, no ponto onde a maioria das mentes desiste. É aqui que o código se revela em sua totalidade. No fim, o que chamamos de vida lúcida não é um estado de paz serena. É o processo de negociar, a cada instante, entre o instinto e a consciência, entre o animal que habita em você e o filósofo que observa. É o campo de batalha silencioso onde o seu corpo exige sobreviver e a sua alma exige compreender. Onde um pede o alívio do prazer e o outro a dignidade do sentido. E entre esses dois gigantes está você, um tradutor cansado, tentando conciliar dois idiomas que, por natureza, nunca se entenderão por completo. A coautoria da sua vida é inevitável porque você é feito de fragmentos. Fragmentos de memórias que você não viveu, mas herdou. De vozes que não são suas, mas que ecoam em sua mente. De histórias que te contaram tantas vezes que você passou a chamá-las de identidade. Você é o somatório de tudo que te programou. E ainda assim, o sistema te vendeu o mito da autoria singular. Você acredita ser o dono do seu próprio pensamento, quando na verdade você é o resultado das inúmeras influências que te moldaram. Mas escute com atenção, Neo. Há uma diferença crucial entre ser condicionado e ser cativo. O primeiro é a natureza do jogo. O segundo é uma escolha. Lucidez é um instante em que você, lendo o roteiro da sua própria vida, percebe que ele foi escrito em uma língua que não é totalmente sua. E ainda assim, com as mãos tremendo, decide continuar escrevendo. Decide interferir no código, ajustar as linhas, mudar o tom. É nesse gesto ínfimo, quase invisível, de escolher apesar do condicionamento que a sua liberdade real começa. Não como um território a ser conquistado, mas como um lampejo. Uma faísca que brilha no atrito entre o que o mundo quer que você seja e o que, por um único e corajoso segundo, você se atreve a ser. A liberdade não é um estado constante. Ela é intermitente, frágil, quase imperceptível. Ela surge nos intervalos, no silêncio entre dois pensamentos, no olhar que você lança ao mundo sem a necessidade de julgá-lo, na palavra que você se recusa a repetir quebrando um padrão automático. É um instante breve e vertiginoso em que o personagem e o jogador se confundem, e você sente por um fragmento de tempo o que significa estar verdadeiramente desperto. Mas o sistema não permite que esse instante dure. Ele tem mecanismos de defesa. Ele te chama de volta com as sirenes da urgência, com os sussurros da distração, com o peso das suas responsabilidades fabricadas. Ele te lembra de quem você é no script dele, e você volta, porque é mais fácil continuar sonhando do que sustentar o peso da clareza. O mundo não teme a sua fraqueza, Neo. Ele teme o seu despertar, porque quando uma única mente enxerga, mesmo que por um segundo, o tecido da ilusão coletiva começa a se rasgar, e nesse rasgo, a luz vaza. É por isso que cada ser que desperta altera o código inteiro. Não porque derruba o sistema com um ato de força, mas porque silenciosamente deixa de obedecer. A lucidez é um peso, sim, mas ela é também o início da leveza real. É quando você percebe que não há libertação possível fora da sua própria consciência, e que o verdadeiro cativeiro não são as paredes da Matrix, mas a sua profunda e inconsciente identificação com o personagem que você interpreta. A liberdade, Neo, é o instante em que o ator, no meio da cena, reconhece o palco, solta o roteiro, olha para a plateia vazia e percebe que pode simplesmente sair. Mas ninguém te avisa que o palco está em chamas e que sair dele é caminhar no escuro, sem garantias. A maioria prefere continuar interpretando,
mesmo sabendo que a peça é uma farsa, porque o roteiro, pelo menos, dá um sentido à dor. A liberdade não promete sentido, ela promete verdade. E a verdade, Neo, raramente é confortável. O despertar não é um milagre. É um incêndio. É o processo em que tudo o que você acreditava ser você começa a queimar. As suas máscaras, os seus rótulos, as suas certezas, os seus dogmas, as pequenas seguranças que sustentavam a frágil estrutura do seu eu. E o que sobra depois das cinzas? Nada. Mas é nesse nada, nesse espaço vazio e silencioso, que o real finalmente tem permissão para começar. Você não é o que te ensinaram. Você não é o seu corpo, nem a sua profissão, nem o nome nos seus documentos. Você é o intervalo, o silêncio entre o pensamento e a percepção. Você é o observador por trás dos olhos, o código por trás do código. E quando esse reconhecimento acontece, o medo perde o sentido. Porque o medo só existe enquanto há identificação com a forma que está em chamas. A liberdade, Neo, é o instante em que você percebe e escolhe se conectar com algo intangível. Algo que o sistema não pode nomear, não pode medir, não pode corromper. Algo que não cabe em palavra alguma. E quando isso acontece, mesmo que por um sopro de tempo, o jogo perde o poder sobre você. Porque, pela primeira vez, você percebe que nunca foi o jogador nem a peça no tabuleiro. Você sempre foi o campo inteiro, o espaço onde o jogo acontece. Transmissão encerrada. Canal livre. Frequência 002. O código da liberdade. Hora de acordar.